Oi, pessoal, tô muito animada para hoje. Vamos fazer a segunda parte do deserto e a minha oração é que abençoe muito a sua vida. Então, quem ainda não assistiu a primeira parte, vamos assistir. Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos. Oi, gente, como vocês estão? Muito feliz para a live de hoje, muito animada. Quem tá aqui, a paz do Senhor para você também, Késia. Vocês que estão entrando, já assistiram a primeira parte? Quem já assistiu o Deserto 1, dá um joinha aí, faz assim com o dedinho, deixa eu ver vocês. Quem já assistiu? Ah, minha mãe tá entrando. Olá, Pri! Olá, pessoal! Minha internet tá oscilando, né? Agora há pouco eu entrei, tô esperando aqui a Priscila e tava aquela coisinha girando assim. Mas vai dar certo. Vai dar certo, amém. Em nome de... Eu, eu sugeri para Priscila nós lermos mais um poema. Uhum. Dessa vez, porque na outra live eu li dois poemas a respeito de deserto, né? O tema dos poemas era deserto. Mas dessa vez não. Dessa vez eu quero ler um poema. E o tema dele é A Canção do Silêncio. Porque no deserto é um momento de vida em que a gente fala menos. Ou pelo menos deveria falar menos, né? Uhum. Ah, tá aqui, ó, minha amiga. Oi, querida Ana. Tá falando do celular da vovó. A Ana Elis, né? Ana Elis, não é? Você está ali assistindo a gente. Bom, então preste atenção ao poema antes de entrar no assunto, né, do deserto, a segunda parte da live. A Canção do Silêncio. Canta, passa na janela, vento corta pelo ar, toca uma melodia única de se cantar. Diz que o frio vem chegando, chega assim não devagar. Frio do silêncio agora, canta aqui neste lugar. Gotas no telhado seco, uma a uma a pingar, formam uma melodia, chuva assim tão singular. Chove a chuva do silêncio, não vou te dizer agora palavras que nesta hora evaporam pelo ar. Olha, olhar tão intrigante, vago e cheio de questões. Leio em ti questionamentos, histórias longas e momentos de tão sérias intenções. As palavras não faltaram, a mente assim é que o diz, mas citá-las desnecessário. Isso assim para ser feliz. Esta página está em branco. Isso digo com certeza. Palavras desnecessárias, do silêncio a beleza. A beleza do calar, a beleza da canção, a beleza de saber. Muitas vezes fala o vento, outras mil canta a chuva num soneto afinado. E meus lábios se recusam, mesmo que acelerados, a dizer o que bem querem, a cantarem a canção. Fica aqui, pois, registrado essa minha rendição. O silêncio como meta, essa é a direção. Nossa, amei esse final, principalmente. Esse Muito poema tem a ver com gracinha. deserto. Minha mãe agora é poeta. Ó, Agora eu sou poetisa. Tem muitos e eu vou registrá-los e ore por isso, meninas, para que nós possamos fazer um livro, dois livros, três livros. Eu quis ler esse, Priscila, porque eu acredito que o deserto, vamos ver a aula que você vai passar hoje, a Priscila vai passar para nós a segunda parte, mas eu acredito que deserto é um momento de não falar ou de falar menos. Isso é muito difícil para nós, mas nós vamos conseguir, pela graça de Deus. Então vamos lá, Priscila. Pode começar a passar para nós, então, a segunda parte do tema, a segunda parte do que é o deserto, e enfim, foi maravilhosa a primeira parte, foi rico, foi profundo. amém.
Antes de começar, assim, de fato, eu queria pedir. Primeira coisinha, gente, tem uma setinha aqui embaixo, aqui, onde vocês podem enviar essa live por mensagem para os seus contatos. Então, eu gostaria de pedir isso. Gostaria de pedir que vocês mandassem para os seus contatos, né? Uma palavra, assim, muito forte, eu acredito que é uma palavra muito de Deus e outras pessoas vão ser abençoadas também. Amém? Muito. Se vocês Amém. puderem fazer isso, eu agradeceria muito. Outra coisa, assim que essa live terminar, eu vou salvar ela. E assim que terminar, me dá tipo 3 minutinhos, eu vou salvar. E aí eu ia pedir de novo, pegar o link dessa live e mandar para os seus contatos, postar no seu story, porque com certeza vai abençoar muita gente. Muita gente, com certeza. Então tá. Eu espero que. Eu tô vendo algumas pessoas que acho que estavam na última live, né? Na primeira parte do deserto. E se você estava na primeira parte do deserto, eu queria que você me falasse. Olha, minha avó ficou online, que gracinha. Oi, vó! Se você estava assistindo a primeira parte, eu queria que você colocasse o dedinho assim, ó, só para eu saber, né? Que aí você tá pegando a continuação. Outra coisa, eu queria fazer uma oração rapidinha, né? Eu já orei, mas eu queria orar aqui, para que realmente Jesus use a minha boca e abençoe a vida de vocês, né? Então vamos lá, fazer uma oração rapidinha. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por essa live. A minha oração é que essa live, tanto agora quanto depois que eu salvar ela, chegue nas pessoas certas que precisam ouvir o que o Espírito Santo vai falar através da minha boca. E que o objetivo, meu Deus, dessa live de agora, desses ensinamentos que o Espírito Santo vai fazer através de mim é realmente para abençoar as pessoas. Que vidas sejam transformadas, que perspectivas sejam transformadas agora. Em nome de Jesus. Amém? Acordamos. Amém. Então vamos lá. Quem quiser anotar algum versículo, né? Quem tiver com a Bíblia, eu recomendo, né? Se não tiver tempo de acompanhar na leitura, pelo menos escreve, para depois você poder estudar em casa e reler se você quiser. Então, semana passada eu terminei no o processo da promessa. Então, o processo ele é assim: a gente recebe a promessa de Deus, né? E é a primeira parte, né? A promessa ela é entregue para você. E a segunda parte é que quase que imediatamente o processo de deserto e de refinamento começa, né? Nas nossas vidas. E por último, a promoção chega, ou a promessa se cumpre e você entra na sua terra prometida, certo? Então, quando Deus ele te dá a promessa, ele fala: ó, Juliana, ou quem estiver me escutando, né, Priscila, eu vou fazer isso e isso na sua vida, mas nós não estamos prontas. Então, o deserto ele é esse processo onde nós seremos transformados de dentro para fora. Eu sempre falo isso: a mudança genuína começa de dentro para fora. Então, Deus nos dá a promessa e logo em seguida, eu tô com meu resuminho aqui. O processo começa. Por exemplo, Moisés, eu vou citar alguns exemplos rápidos da Bíblia. Moisés, ele tentou fazer na força do braço, tanto que ele foi lá e matou um egípcio, né? E aí depois ele ficou 40 anos no deserto. José recebeu o sonho, ele contou o sonho, talvez porque ele estava um pouco orgulhoso, e aí ele foi vendido como escravo e passou tudo que a gente já sabe, né? Davi, ele recebeu uma promessa, ele foi ungido, o profeta foi lá na casa dele, ele passou por acho que foram 13 ou 17 anos. 7 anos depois que ele assumiu o reinado. Fugindo e, tipo assim, querendo para matar ele mesmo e ele sendo inocente. O próprio Jesus, ele foi batizado e Deus veio e falou para ele: este é o meu filho amado, a pomba desceu, né? Como no Espírito Santo, como forma de pomba, tal. E dali ele ficou 40 dias no deserto e a Bíblia fala que ele foi guiado pelo Espírito. Então, assim, o processo de deserto, ele é o Espírito Santo que traz na sua vida. E eu queria citar rapidamente o seguinte: não vou entrar profundo nisso, mas só para você ouvir. O processo de deserto, ele é diferente da consequência do seu pecado. Entendeu? Às vezes a pessoa, eu comentei isso numa live hoje que eu fiz essa semana. A pessoa, ela comete um pecado, ela está sofrendo a consequência e ela chama aquilo de deserto. Não necessariamente. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justo.
né? Você pecou, você vai sofrer a consequência do seu pecado, mas o deserto ele é diferente, ele é o processo onde Deus vai te refinar para aquilo que ele tem para você. Então só Isso. fica com esse pensamento aí. Amém? Então, quando a promessa ela é nos dada, nós não temos o caráter ou a fé necessária para cumprir aquilo. Nós amadurecemos, eu citei isso na primeira live, nós amadurecemos quando nós obedecemos no deserto. Então, o deserto, ele é a obediência, ela é o que vai medir a sua maturidade ou não espiritual, né? Um adulto pode ser imaturo espiritualmente, como um adolescente pode ser maduro espiritualmente. Tudo depende do seu nível de obediência, tá? Foi citado na primeira live. Então, eu vou citar aqui rapidamente José, né? Por exemplo, ele parecia que ele estava andando para trás, entre aspas. Lá nos Salmos, vou citando versículos, vocês anotem se quiser. Salmos 105, versículo 18 e 19, fala assim, ó. Machucaram-lhes os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Pensa só, o tanto que ele foi injustiçado. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. E tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, a promessa que Deus tinha para ele estava realmente provando ele, provando o caráter dele. Mas no final, olha que lindo, galera. No final do processo, José, ele não estava amargurado. Tanto que lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando ele se revela para os irmãos, ele fala assim: vocês quiseram causar o mal para mim, mas Deus tornou em bem. Naquela época, lá no final, depois de todo o sofrimento, ele, como o vice-faraó, ele podia muito bem vingar dos irmãos. Falar assim, vocês fizeram tudo isso comigo, então agora eu tenho autoridade, eu tenho poder, vou colocar vocês na prisão, na cadeia, onde vocês me colocaram. Mas não, porque lá no final do deserto, ele entendeu, ele teve essa revelação que eu estou tentando passar aqui para vocês. O deserto, ele é difícil, mas ele é Deus tratando você, vendo você. Então, José, ele não estava amargurado no deserto. No final do deserto, né? Então, um detalhe falado é que o deserto não é para matar ninguém. Não é Isso tem que ser lembrado. isso. Então, o versículo que eu citei, Jonas, assim, Jonas. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, ok? Então, para quem está no deserto, e fazendo um outro pequeno comentário, nós estamos vivendo dias únicos, né? Quarentena, esse vírus e tal e tal. E teve até uma pessoa que me escreveu na fila. Eu acho que Deus parou o mundo para nós curar, para nós nos avaliarmos, curarmos por dentro, buscar mais Ele. E, gente, cá entre nós, eu tô gostando tanto dessa época de quarentena, me entenda bem. Porque Deus tem falado muito comigo. Foi nesse período de quarentena que o Bíblia Crush nasceu, né? E eu acredito que se você tá tendo mais tempo dentro de casa, tá tendo mais tempo a Bíblia, né? Para ser transformado por Jesus. Então, para quem está nesse período de deserto, se você ainda não está, não se preocupe, ele vai chegar na sua vida. Não se preocupe, ele vai vir, tá? Então, se você está, ou quando o seu deserto chegar, fique nele, fique no seu deserto, fique nesse processo e abrace ele, gente, abrace. O que aconteceu com o povo de Israel era para eles ficarem no deserto pouquinho tempo, acho que 1 ano ou menos que 1 ano. Eles ficaram 40 porque eles não entenderam, eles não tiveram essa revelação. Eles, na verdade, eles resistiram. Pode falar, amor. Você ia falar que alguém disse que dava para fazer aquela viagem em 40 dias. Pois é. Alguém já falou uma vez isso. A E mesma viagem. e é o que eu falei na primeira live. Tipo, você não consegue diminuir o seu período de deserto, mas você consegue aumentar ele. E você aumenta, né? Que é o que eu citei rapidamente na primeira live, e eu vou falar hoje de novo. E você também aumenta com a sua desobediência, quando você não se submete a esse processo.
Então, ok. Tiago 1:4 fala assim: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Em outra versão, fala: não saia de nada prematuramente. Olha, que forte. Em Filipenses 1:4 fala assim: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Ok, então vamos falar um pouco do processo em si, o processo de refinar. Isaías 48:10 fala assim: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Tá, es- Aflição. tá escrito. Então é isso que eu ia falar. Tipo, é aflição mesmo, é doloroso, é ruim, mas é bom. Quando É. derrete, quando derrete o ouro, né? Não sei se a maioria do pessoal aqui sabe do ouro. Quando o ouro ele não é puro, né? Uhum. Quando derrete ele é líquido. Encontrados prontos, né? Tem que passar por um processo. Isso. Quando derrete o ouro, ele vira líquido. E no processo de refinamento, é o que nós vamos falar hoje, o processo de refinar. No processo de refinamento, as impurezas vão para cima, né? E aí, quem tiver nesse processo, é, como que fala? Tipo, tira as impurezas que estão em cima, né? Hum. Então é exatamente isso que Deus faz com a gente. Lá em Isaías 48:10, eu acabei de falar, Deus ele nos prova na fornalha da aflição. É muito fogo, é muito dolorido, mas é aí que Deus nos prova. Aí as nossas nhacas, os nossos traumas, as nossas dores começam a aparecer, né? Hum. Surgir para fora. Surgir para fora? Tá certo? Começa a sair. Começa a sair, como as impurezas na pele, como uma espinha. Se tem muita É. gordura baixo, vai. E aí é, aí é aquele momento que você pensa assim, gente, da onde que isso surgiu? Tipo, nossa, por que que eu tive essa reação? Nossa, por que que eu gritei desse jeito? Nossa, sabe aquele momento quando você tem uma reação que você não esperava? Nem você esperava? Fala assim, nossa, por que que eu pensei isso? Nossa, por que que eu tô pensando isso? Uhum. Porque Deus sabia que essa impureza estava aí dentro, mas Uhum. você não sabia, entendeu? Então E Deus fez aparecer para você ser curado, para você reconhecer, falar assim, nossa, eu preciso tratar isso dentro de mim. isso. Deus ele traz o fogo para você Uhum. ver o que realmente está aí dentro. Uhum. Quando derrete o ouro, as impurezas vêm para a superfície, elas aparecem. Então, no fogo da aflição, as impurezas vêm para a superfície. Já estavam lá, mas só você que não sabia. A fornalha só traz à luz o que já estava dentro de nós. Você pode continuar a ficar com raiva de todo mundo. Sabe aquela situação que você culpa todo mundo menos você mesmo? Uhum. Você pode continuar a ficar com raiva de todos, culpar a todos. Ah, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do meu ex, né? É culpa da esposa. Culpa do marido, da esposa. Ai, minha filha, ai, não sei o quê. Gente, eu, eu, eu fiz isso muito durante muito tempo. Minha mãe tá aqui, ela não me deixa mentir. Por muito tempo eu culpei muito as outras pessoas. E chegou um dia que eu cansei, sabe? Uhum. Rodrigues, eu cansei de culpar as outras pessoas. E eu tinha, graças a Deus, ainda tenho pessoas na minha vida que falam a verdade na minha cara. Tipo, Uhum. a culpa é você, a culpa é sua. Então, é Uhum. muito importante você ter uma pessoa desse jeito na sua vida. E aí um dia eu cansei, eu falei assim, espera aí. Tá, aquela pessoa errou, aquele outro errou, aquele também, mas eu também tive a minha parte. Então, acho que todos nós tem que chegar nessa revelação, nesse momento. Você pode continuar culpando as outras pessoas o tanto quanto for, mas enquanto você ficar só olhando para fora e culpando os outros, você não vai sair do seu deserto. Então, culpar todos os outros, e se fizer isso, as impurezas não vão sair e você vai passar pelo fogo tudo de novo. Você só vai sair desse deserto quando você se submeter a ele, que é o que nós temos falado aqui,
E parar de ficar culpando, entendeu? Enquanto você não se submeter e aprender nesse momento que você está, você nunca vai sair dele. Entendeu? Uhum. Então, passa logo por esse deserto, amadurece, aprende o que tem que aprender aqui, porque outros ainda vão chegar, né? Uhum. É uma prova. Se não passou nessa prova, você não vai passar para a próxima série. É exato, é, né? Por por isso que eu quis ler o poema na semana passada, na primeira parte, eu li os dois poemas sobre deserto. E hoje eu quis ler sobre não falar, o silêncio. Porque é, quem sai do deserto rápido é quem tem uma língua correta, ou não fala, mas não murmura. Murmurou, estende o prazo, aumenta o prazo. Exatamente. É, então, por isso tem pessoas que estão no deserto há muitos anos, né? Coloquei aqui, tipo, há 30 anos ou 10 anos, porque não param de culpar as outras pessoas. Ou você assume a responsabilidade, você se submete a Deus e pede a Deus para tirar essa amargura de dentro de você e libertar você. Então, isso foi muito forte, assim. Foi essencial na minha vida. Em 2017, 2018, eu tive que aprender a parar de ficar só culpando as outras pessoas e assumir a minha responsabilidade pelo erro, né? Então, tá aí, né, para você fazer isso também. Provérbios 25, capítulo 25, de 4 a 5, fala assim: quando se retira a escória da prata, que é o que eu falei, né, do refinamento do ouro e tal, nesta se tem material para o ourives, quando tira as coisas impuras. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, no caso, tipo nós, né? Na presença do rei, o pastor falou que esse rei pode ser também tipo nós. O seu trono, o seu chamado, o seu ministério se firma na justiça. Então, se você quer ter um ministério firme, se você realmente quer ser usado por Deus, tem que passar por esse processo de refinamento. E eu queria rapidamente dar exemplos de pessoas que não passaram pelo processo de deserto, ok? Por exemplo, Saul não passou. E ele teve uma falsa humildade lá no início, quando ele foi. Lá no começo do reinado dele, ele teve uma falsa humildade. Ele se escondeu atrás de uma carruagem, de umas cargas lá. E Samuel procurando. Hã? Eu diria fachada. É. Mas E Samuel procurando ele para ungir ele rei e tal e tal. E ele estava lá escondido. Só que em uma das primeiras batalhas, Deus tinha falado assim: mata todo mundo. E ele não matou os animais e ele não matou o rei, né? Então, tipo assim, há um minuto atrás ele estava num papel de, eu sou humilde, mas logo em seguida ele estava rebelde contra uma ordem de Deus. Então era uma falsa humildade. Sansão, galera, quem já leu a história de Sansão? Eu fiquei abismada. Que menino mimado, que menino chato. Tipo, tudo tinha que ser do jeito dele. Não, se você ler, você vai ver isso. Tudo tinha que ser do jeito dele. Aconteceram situações lá, ele emburrou, foi correr pro papai e pra mamãe, pro papai e mamãe resolver o problema dele. Ele teve. São duas orações que cita de Sansão. Acho que são duas orações que cita de Sansão na Bíblia. E a primeira é ele mandando em Deus. Tipo assim: eu acabei de matar todos esses homens, agora eu vou morrer de sede, me dá água. Deus teve que ir lá que dá água, né, no deserto para ele. Então, assim, muito, muito mimado. Por quê? Porque ele não passou pelo deserto. Precisava ter passado. Ah, outras duas pessoas que não passaram pelo deserto foi o próprio Adão e Eva. Adão e Eva, eles não passaram por nenhum deserto. Eles já nasceram lindos e bonitos lá no meio do jardim e com tudo pronto e não tinham tido aquele tempo de fortalecer um relacionamento com Deus. Outra pessoa que não passou pelo deserto foi Salomão. Salomão não passou por deserto nenhum. E antes, nunca tinha pensado em Salomão dessa forma. Salomão não passou. Ele nunca, né? Tanto que Deus falou para ele que nos tempos dele seria tempos de paz. Ele nem precisou assim lutar muito. Tanto que lá no final da vida dele, ele se deixou corromper por causa das mulheres e outras religiões, né? Foi. Por outro lado, quem passou por o processo de deserto, se submeteu ao processo
e foi vitorioso no final? Abraão, né? 25 anos de espera. Durante esse tempo de espera, ele fortaleceu o relacionamento com Deus, ele conheceu o caráter de Deus. Já Desenvolveu, na verdade, a intimidade, né? isso. Até o jardim. Jacó também conheceu o caráter de Deus, né? Lutou com Deus lá e no final ele foi vitorioso. José, né? Citei várias vezes já. Moisés também. Josué, Caleb, Davi também citamos várias vezes. O próprio Jesus. Paulo, pensa só, a vida de Paulo foi de muita dor e luta e tal. Jeremias, nós vamos falar um pouco sobre Jeremias agora. Daniel também passou por situações bem complicadas e que se firmou em Deus. Isaías, algumas mulheres, Sara, Noemi e Ruth, Abigail e Lia. Abigail e Lia tiveram casamentos que o casamento foi um deserto, né? Mas elas foram fiéis tanto ao seu marido quanto a Deus. No final, Deus restaurou a sorte delas. Então, Isso. mulheres e homens. Então, eu queria te convidar. Quando você for ler a Bíblia, começa a olhar por essa perspectiva. A diferença de pessoas na Bíblia que se submeteram ao deserto e foram, né, saíram vitoriosas e as que não. Existe uma grandíssima diferença. Gente, se tem final feliz, a pessoa passou por um deserto. Se tem um final vergonhoso, é mimado, não passou pelo deserto nenhum. Mais de um deserto. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 80, fala assim, falando sobre João Batista, tá? O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, plural, até ao dia em que havia de se manifestar a Israel. Então, até o dia que você estiver pronta para se manifestar no seu chamado, no seu ministério, seja lá o que for, não se preocupe, querida, você vai sim passar por vários desertos. Deste jeito. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, mais um versículo que prova que o fogo, ele vai revelar, ele vai purificar você e a sua fé, ok? Alguns benefícios do refinamento, comparando com o refinamento do ouro, tá? Vou citar aqui. O primeiro, quando o ouro, ele não é puro, ele tem impurezas nele, ele é duro. Ele é duro. Agora, o ouro, quando você tira as impurezas dele, ele é mais macio. O que isso? Maleável. Justamente, essa é a palavra que eu ia usar. Maleável, nós nos tornamos pessoas maleáveis, fáceis de Deus lidar conosco, maleáveis em relação a Deus. Dirigidas. Hã? Pessoas fáceis de serem dirigidas. Isso. Segunda característica, o ouro no seu estado puro, ele é incorruptível, ele não corrói. Diferentemente, por exemplo, do latão. Então, trazendo para a nossa linguagem da Bíblia e de refinamento, nós nos tornamos pessoas que não somos influenciáveis pelo meio externo. Entendeu? O mundo não te influencia. O mundo não te corrói. Porque o ouro, ele não é incorruptível. Então, você se torna firme nas suas convicções e nos seus princípios. Você não vai abrir mão dos seus princípios e da convicção que você tem em Deus para ser influenciado pelas coisas externas do mundo. Terceira característica do ouro, ele se torna transparente. Acho que até lá em Apocalipse, né? Nas ruas de ouro. O de ouro transparente no céu. Essa categoria de ouro não temos aqui. Então, o ouro puro, mas o ouro puro, quando ele é mais puro, ele vai se tornando cada vez mais transparente. Então, Deus, ele pode brilhar através de você. Né? Em outro versículo fala que nós somos vaso de barro, né? O Espírito Santo está em nós. Então, não sou eu, mas é o Espírito Santo através da minha vida.
Amém? Amém. Então, as pessoas podem ver a glória de Deus através de nós. Em Jó 23, capítulo 23, versículo 10, fala: Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro, né? O processo de refinamento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil. Você se torna útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Agora, galera, Malaquias capítulo 3. Quem puder abrir, vamos lá para Malaquias 3. Eu vou mostrar para vocês 3 tipos de pessoas. E você aí na sua cabecinha, você vai pensar qual tipo de pessoa você é, tá bom? Muito, muito importante. Nós vamos entrar na parte da aula que foi a minha preferida. Malaquias 3. Estou aqui. O julgamento, ele começa pela casa de Deus, tá? Olha. O julgamento, quando Deus começar a julgar, ele vai Então, começar primeiro por nós, pela casa de Deus, depois que ele vai julgar o mundo. Então vamos lá. No versículo. Eu não vou ler todo. Na verdade, assim, é todo o capítulo, depois você pode ler. Mas anota aí, Malaquias 3, de 1 a 6, e depois de 13 a 15. Então vamos começar primeiro, porque nós não temos tempo de ler tudo, nós vamos começar pelo versículo 13, tá bom? Malaquias 3, 13. ao 13. Vamos lá, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Isso é o Senhor falando para nós. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Aqui está, gente, o primeiro tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoa, grupo de pessoas, são cristãos murmuradores, tá bom? Somos nós, cristãos, mas que estamos murmurando do nosso deserto ou dos momentos difíceis. Esse morre no, esse morre no deserto. Esse morre no deserto. Você murmura, por exemplo, com as outras pessoas. Ai, amiga, sabe o que está acontecendo com a minha vida? E aí começa a falar, ai, Deus não sei o que, não sei o que. Entendeu? São os cristãos murmuradores. Então, o que Deus está falando desse tipo de pessoa? O que essas pessoas estão falando? Versículo 14. Aí você pensa se você já falou isso ou não. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Os arrogantes é o outro grupo de pessoas, são os ímpios. Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos aos que desafiam a Deus. Você entendeu o que está acontecendo aqui? O primeiro grupo de pessoas, os cristãos murmuradores, eles estão assim, não, o que eu ganho em servir a Deus? Pra que eu tô servindo a Deus? Tipo, é inútil servir a Deus. Eu tô aqui, eu sou fiel, né? Sempre fiz tudo certinho e tal, mas olha aí, os ímpios, quem não vai pra igreja, quem não ora, a vida deles tá muito melhor que a minha, eles prosperam e eu não. Eu tô ralando aqui à toa. Hã? É o irmão do filho pródigo. Irmão do filho pródigo. Irmão. Coração. Quem aqui tem coragem de falar que já foi? Eu já fui. Pródigo. Eu já fui. Eu fui batizada pelo meu irmão que pintou e bordou e converteu depois. E na hora eu peguei o microfone e falei. Metade da igreja batizou na mesma noite. Olha só. Todos entendidos. Então o cristão o primeiro grupo, a gente pode até falar isso, né? Que é o irmão do filho pródigo. Aí eu quero ir com vocês rapidamente. A gente ainda vai voltar para Malaquias. Lá em Jeremias 12. Jeremias 12. Jeremias, para quem não sabe, é um profeta muito, muito, muito ungido de Deus que sofreu pra caramba o bichinho. Nossa, ele sofreu demais. A vida dele foi um sofrimento em pessoa. E ele estava sofrendo muito, ele estava sendo perseguido. Aí lá em Jeremias 12, versículo 1 fala assim. Ele falando,
Jeremias falando para Deus, tá? Ele fala assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Tipo assim, Deus, o Senhor é justo, mas espera aí, eu queria ter uma conversa aqui mais séria com o Senhor, mais Conversa. particular. Deixa eu trazer uma reclamação aqui para o senhor. Deixa eu trazer uma reclamação aqui. Eu acho que o Senhor não está sendo muito justo comigo, não. Aí ele falou assim, porque o caminho... É uma pergunta, né? Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles Aqui não é criaram, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Com outras palavras, a mesma reclamação lá de Malaquias 3, né? é. Assim, Deus, eu tô aqui, eu sou fiel, mas os ímpios prosperam mais que eu. Os ímpios não sofrem igual eu. O que está acontecendo? Tem Só que uma a frase aqui diferença no final do versículo 1 só interessante. Na versão que eu tenho aqui, fala assim: por que os maus são tão alegres? É literalmente assim, por que são tão alegres? quem nunca fez isso, né, gente? Quem de nós aqui nunca comparamos a nossa vida com os ímpios? Ixi, eu já fiz isso muito e por muito tempo. É, então, então aqui, só que a diferença que eu ia falar de Jeremias com Malaquias 3 é que lá em Malaquias 3, aqueles cristãos, eles estavam reclamando entre si, entendeu? Nossa, amiga, nossa, você vê minha vida, não, tá tudo dando errado, e reclama, reclama, reclama. Jeremias, ele estava falando diretamente com Deus, ele estava reclamando para Deus, né? Isso. Deus responde para Jeremias. Gente, por favor, leia isso aqui. Versículo 5. Jeremias 12, 5. Deus responde assim: Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Ou seja, em outras palavras, Jeremias, força aí, ó, meu filho, se anima porque vai ficar muito pior. Entendeu? Se você Eu, correu com homens e já tá cansado, e a hora que você tiver que competir com cavalo? Então, tipo, cara, anima aí, força, né, que vai ficar muito pior. Nessa parte, eu até coloquei aqui assim, Deus não mima, Deus é pai, ele não é mãe. Porque a mãe tem mania de mimar, né? Entre um pai e uma mãe, normalmente é a mãe que mima mais, né? Mas o pai não. O pai é, ó, força, força, força. E eu queria citar rapidamente uma coisa. Em 2017, eu tava assim, no auge, não sei se foi no auge, mas assim, eu ainda estava muito machucada, muito triste, muito depressiva. Mãe, você tá aí? Você tá aí, né? Em 2017 eu tava assim muito machucada ainda. Eu tava nesse processo de deserto que eu precisava ser curada. E aí eu fui fazer uma viagem, vou contar rapidão aqui, com a minha tia Luciana, que inclusive já fez uma live aqui comigo um dia. Ela me chamou para ir para Israel e para Alemanha, e eu fui. E eu tava amargurada com Deus e aquela nhaca. E eu fui. E aí lá na Alemanha teve uma profeta de Deus que viajou com a gente. E, gente, literalmente, eu estava sentada no último banco da igreja, de propósito, com a minha cabeça baixa, porque eu não queria estar ali, chorando de raiva. Eu estava chorando, não era da presença de Deus, não, era de raiva naquele dia. E aí, a profeta, a mulher, desceu do púlpito, foi lá na última cadeira onde eu estava e começou a orar um monte de coisa. Falou um monte de coisa para mim que não vem ao caso aqui citar, mas aí ela falou uma coisa assim para mim: tem que ser do jeito de Deus. E que não sei o que, não sei o que. Nós somos servos de Deus. Aí tá, eu saí dali, se eu tava chorando, eu comecei a chorar assim, de quase querer urrar. Depois eu pensei assim, Deus, o Senhor, olha eu com Jeremias, igual Jeremias, né? Falei assim, Deus, o Senhor não tá vendo que eu tô machucada? O Senhor não tá vendo que eu tô doendo? Você tinha que me dar uma palavra de amor, de que vai dar tudo certo e não sei o quê. E não, me deu mais uma lascada, sabe?
Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com Jeremias. Às vezes a gente está querendo que Deus nos mima, mas ele não vai mimar, porque naquele momento não é exatamente o que você está precisando, né? Aí passa para vira a página aí, Jeremias capítulo 15, versículo 16 e 17. Aí Jeremias vai falar de novo com Deus, né? Ele vai falar assim, ó. Se justificando de novo, se exaltando de novo. Deus, olha para mim, olha o tanto que eu sou bom, né? Versículo 16 e 17 fala assim: jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me enchesse de indignação. Tipo assim, se exaltando, né? Mostrando, Deus, olha aqui. Eu não me misturo com aquela gentalha. Eu não me misturo, eu sou melhor do que eles. Por que eu tô passando por isso? Aí no versículo 18, ele faz uma pergunta muito interessante para Deus. Ele fala assim: por que é permanente a minha dor? E a minha Uau! é grave e incurável. Ele fala para Deus: a minha dor é permanente. A minha ferida não quer curar. No! O que ele fala para Deus? Porque te tornaste, né? Porque o Senhor tornou para mim um riacho seco, cujos mananciais falham. Olha o que ele falou para Deus. Tipo, Uau! não era mais, né? O Senhor é para mim. Agora, gente, sabe por que que existe a dor? Por que que essa dor existe? Por que que ele tá falando aqui que a dor dele era permanente, né? A dor, ela existe porque você está morrendo. Existe dor na morte. E só vai parar de morrer quando você doer, porque morto não sente dor mais. Aliás, só vai parar de doer quando você morrer. Você falou o contrário. Eu falei isso, só vai parar de doer quando você morrer, Isso, né? isso, isso. Porque o morto não sente dor mais. Então, se você tá nesse processo de deserto, já ora para Deus, fala, Deus, termina de me matar logo, para acabar logo com essa, se submete logo, né? Então, igual que eu falei, Jeremias, ele não estava reclamando para outras pessoas, ele estava reclamando diretamente para Deus. Aí Deus, ele responde para Jeremias lá no versículo 19 assim, ó. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Então, outro No. versículo fala: muito cuidado com as nossas palavras. Então, agora a gente volta para Malaquias, tá? O segundo grupo de pessoas lá de Malaquias, que eu citei rapidamente, que na minha versão é chamado de arrogantes, mas são os ímpios. Então, são os não cristãos, são os incrédulos. Deus com esses não tem compromisso, tá bom? Malaquias 3,15 fala deles. O terceiro grupo de pessoas lá de Malaquias são os cristãos que temem o Senhor, ok? E temer o Senhor, gente, não é ter aquele medo assim, ai meu Deus, ele vai me matar. Não, é respeito, é reverência, é não Isso. querer ficar sem ele, tá bom? Então, eles estão indo pelo mesmo deserto dos outros dois grupos, e dos cristãos murmuradores, mas o comportamento deles é completamente diferente. Então, Malaquias 3, 16 a 18 cita esse terceiro grupo. Fala assim: aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, né? Vamos supor, acho que é o livro da vida, como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. No versículo 18 de Malaquias 3 fala assim: então vocês verão novamente a diferença entre o ímpio e o justo, entre os que servem a Deus e os que não servem. Gente, o Uau. julgamento está pela casa de Deus, é entre nós. E aí, aqui a gente pode lembrar daquelas parábolas que fala sobre o joio e o trigo, né? O joio, ele não se curva. O trigo,
ele se curva. Então, dentro da casa de Deus, hoje tem o trigo. Tem o cristão que murmura, tem o cristão que não murmura. Tem que teme a Deus. Então, é nós aqui. Só que só lá no final é que vai mostrar que tipo de crente nós somos, né? Então, Malaquias 4, no próximo capítulo, eu não vou ler porque não tem tempo, mas eu te recomendo a ler. É bem pequeno e ele continua mostrando a diferença entre esses grupos, entre os cristãos murmuradores e os que não são murmuradores, tá bom? Então, em um processo de refinamento, você não murmura, né? Você continua fiel a Deus. O comportamento correto é o comportamento que Jó cita lá no capítulo 23, 10, versículo 10 e 12. A 12. Fala assim, eu já li isso aqui. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Os meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar. Versículo 12 fala assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Entendeu? Então, mesmo você passando pelo seu deserto, a palavra de Deus, ela não perde valor para você. Na verdade, a palavra de Deus, ela tem mais valor do Muito. que outra coisa. Porque você está doendo, mas você não foge de Deus, você foge para Deus. Isso, esse é o ponto. Foi o que Jeremias fez. Jeremias Porque foi Deus. isso, Pronto. isso. E já citei várias vezes e vou citar de novo. Nesse momento é muito importante você ter alguém que vai falar a verdade na sua cara, o que você precisa ouvir. Porque é essa pessoa que realmente te ama. Porque às vezes você. É aquele negócio, né? Quem tá de fora, às vezes vê algo que a gente não tá conseguindo ver. Então, Sim. a pessoa te coloca, é usada pelo Espírito Santo para te colocar no rumo. Ó, Priscila, você tá chata, você tá precisando fazer isso, isso e isso, né? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu fiz o resumo de mais 2 aulas. E para assim que terminar essa live, eu vou salvar. E eu já queria te pedir para você postar, nos ajudar a postar, passar para frente, porque a minha oração é que abençoe a sua vida, né? E abençoe a vida de várias outras pessoas. Então, assim, gente, falando de mim, eu passei por um período muito, muito difícil na minha vida em 2015, 2014, 2015. 2016 e 2017, principalmente 2016, eu tava num. Eu falo que é depressão, porque, tipo assim, tinha dia que eu não queria sair da minha cama, que eu me cobria com a coberta, assim, não queria sair, não queria ver ninguém, não queria trabalhar, não queria nada, sabe? Chorava, chorava, chorava. Então, assim, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. 2017 foi quando eu comecei a dar os meus passinhos de bebê para poder sair desse lugar escuro, desse quarto escuro emocional. Eu fiz terapia, né? Para quem não sabe, eu fiz terapia, eu fiz coach, eu comecei a ir para academia para me cuidar, tipo, para sair de casa, na verdade. Não foi nem para ter o corpo da fulana de tal. E só que a cura mesmo, engraçado, que a cura mesmo dentro de mim e a mudança mais genuína que começou a acontecer comigo foi a partir de 2018, quando eu viciei em ler a Bíblia. Aleluia. Então, assim, em 2018, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi o que realmente começou a mudar a minha vida, porque eu cresci na igreja, eu já tinha feito de tudo. Pastor, a minha mãe é pastora, a minha tia é pastora, né? Todo mundo, a maioria das pessoas aqui sabe a minha história. Só que eu tive que ter aquele momento pessoal, que eu acredito que a maioria de nós precisamos ter, quando você se esgota, você fala assim, cara, não tem mais nada que eu posso fazer, eu não sei mais o que fazer, entendeu? Porque você vai lutando contra a maré, digamos assim, e, e aí você chega um momento que você fala assim, não, eu desisto. Sabe quando você fala assim, eu desisto? As suas palavras, elas se tornam bem pouquinhas. Você fala assim, espera aí,
eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Deixa eu ouvir o que que Deus tem para me falar. E aí foi aí, 2018, que eu viciei em ler a Bíblia. E foi quando as coisas começaram a acontecer de dentro para fora na minha vida. Eu fui curada, sabe? Ainda estou sendo. E eu só percebi que eu tinha sido curada quando as outras pessoas começaram a falar. Pessoas que já conhecem, me conhecem há muitos, né, de muitos anos. Nossa, Priscila, você tá diferente. E até amigo que nem crente é. Nossa, Priscila, o que foi? Você tá diferente. Aí eu fui para Moçambique no ano passado e numa viagem missionária, a tia Valéria, eu sempre conversava com ela pelo telefone, mas ela me viu e falou assim: Priscila, você chegou aqui, você tá. Nossa, você tá feliz? Né? O que que foi? Eu falei assim, uai, não sei, tipo, nem eu sabia. Só que por isso que eu falo que a verdadeira mudança e cura, ela acontece de dentro para fora. E ela não é forçada, né? Essa palavra que eu queria falar, ela não é forçada. Porque quando Jesus te cura, é algo assim espontâneo, entendeu? É algo que você não percebe, vai indo aos pouquinhos e tal. E então é isso, gente. Eu aprendi a calar a boca, né? Falar de poucas palavras, eu aprendi a não reclamar. Eu reclamava demais. E eu me comparava demais com as outras pessoas. Eu comparava muito a minha vida com a das outras pessoas. E eu aprendi a calar a boca. E, assim, é muito. É difícil no começo, mas eu quis fazer jejum de conversar. Às vezes, tem muita mulher aqui, e talvez homem também, que tá precisando fazer um jejum desse. Faz um jejum, reclama menos. Eu vou falar assim, eu vou ficar uma semana sem reclamar de nada, né? Nossa, faz um bem, porque em tudo que a gente foca, expande. Então, quando você reclama demais, você tá focando no negativo. Então, a gente tem que aprender a focar no positivo, né? Quer falar alguma coisa, mãe? Na hora que você vê que dá tempo, eu quero ler o poema de novo, porque muitos entraram depois, e esse poema tem tudo a ver com seu fechamento. Você falou de cala a boca, tal, e o poema é a canção do silêncio. Eu acho que no deserto, eu tô te ouvindo aí, estou tão feliz, tão porque dá para fazer uma live enquanto a filha fala do processo que ela passou, eu como mãe, e afinal de contas, nessas segundas nós nos propomos a fazer mãe e filha. Para muitas que estão me ouvindo aqui que são mães, eu posso fazer uma live contando o lado de cá, ou seja, Deus nem permitiu que eu estivesse na mesma cidade, na mesma casa com a Priscila, passando por esse deserto com ela. Nós conversávamos por telefone, mas Deus sabe das lágrimas, das intercessões. Algumas vezes eu deitei no chão, quando eu já não tinha mais palavras. Então eu deitei no chão e gemi. Eu coloquei um salmo para repetir e aquele salmo repetia e eu estava gemendo. Então, é lindo ver o que Deus está fazendo na sua vida, essa árvore dando fruto, porque por que é gostoso? Por que as pessoas estão pedindo? Repete, a segunda parte, porque você está falando o que está acontecendo. É a verdade. Então, eu gostaria de ler a canção, o poema novamente. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de você ler. Eu não acho que nós vamos. Não sei, né? De três. Fale. Tá, eu aviso aqui. É, mas assim, terminando essa parte 2 e talvez eu vou tentar fazer vídeos de outras aulas sobre o deserto, mas aí eu vou postar no meu YouTube para não ficar muita coisa sobre o deserto aqui no Instagram, tá, pessoal? Então já fica o Isso. convite aí. Eu e minha mãe, nós temos, né? O canal no YouTube tá no nosso, na biografia, no bio aqui do Instagram. Então vai lá e se inscreve. Mas assim, a mensagem para finalizar, o que eu quero deixar para vocês não é medo do deserto. E não é tipo assim, ai meu Deus, é um período muito difícil. Não, não é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. É difícil, sim, é doloroso, sim. Mas o que eu quero deixar como resumo é bom, é muito bom, entendeu? Do- é, Você tá com a ferida aberta, você vai no médico pra quê, gente? Pra quê? Pra te curar, pra passar remédio. Você precisa daquele remédio. Vai arder na hora, mas depois ele vai sarar, vai secar. Então o deserto é isso, entendeu? Não tenham medo do deserto. A hora que você estiver no seu deserto, abraça ele, se submeta, espera aí. Eu tô vendo isso em mim, que eu preciso mudar, eu preciso crescer, então eu vou mudar, então eu vou crescer. Eu tenho que pedir perdão, então eu vou pedir perdão.
Ou às vezes a pessoa não vem pedir perdão para você, mas você oferece o perdão, né? É, não vingue, não se vingue. A vingança, quem vai vingar é o próprio Deus. Então fica na sua, entendeu? Perdoa, peça o perdão, dá a segunda face, entendeu? Se submeta ao seu deserto, para que aí. Ai, não sei nem como que eu falo mais. O deserto é bom para você, é bom. Você que é mãe, você não vai deixar o seu filho bebê brincar com uma faca, certo? Não vai. Por quê? Porque é perigoso. Porque esse bebê não está preparado para mexer com faca. Mas se é um adulto, você deixa trabalhar com a faca. Então é justamente isso. Deus ele quer te amadurecer para quando você tiver adulta, emocionalmente, espiritualmente, para aquilo que ele tem para você, ele pode te entregar. Você, na verdade, eu acho que nós devíamos nos sentir privilegiados de passar pelo deserto, porque isso significa que Deus tem algo, Deus quer te usar. Nossa, Deus quer me usar, espera aí. Deus tem algo bom para mim. Então deixa eu me submeter. Hã? Nós deveríamos pensar assim, ele está me refinando. Eu fui escolhido como Jesus foi escolhido. Fui escolhida. Tipo, nossa, gente, que top. Deus tem para mim. Quando, às vezes tem empresas que fazem o processo de trainee, não é? Você está Tem. passando pelo trainee de Deus. Se você não Isso. passar pelo trainee, você não vai cargo, entendeu? Então eu quero terminar essa live falando isso. Não fuja do deserto. O deserto é bom, entendeu? Vai lá, passar pelo deserto de trainee. Ah, tem que aprender a mexer com Excel? Vamos aprender a mexer com Excel, entendeu? Tô fazendo uma simulação, uma comparação. Tem que, sei lá, qualquer coisa, tem que mexer no Word? Então vamos mexer no Word. Tem que perdoar? Vamos perdoar. Tem que pagar o dízimo, né? Pro Senhor, vamos dar o dízimo. Tem que fazer um trabalho missionário? Vamos fazer. Se submeta, aprenda que o deserto é bom. É o resumo das duas partes do deserto. É isso que eu quero ensinar para vocês, gente. O deserto é bom. Deus está querendo te promover. Ele tem algo muito bom para você que ele não pode deixar você assim, nhaca que você tá. Tem que te melhorar. Aleluia. Esse é um lugar, Priscila, você entrou em um lugar de mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor, o Pai, o Abba, nos faz passar pelo mesmo caminho que o nosso irmão mais velho, Yeshua Hamashia, É. passou. Nossa, Então, Deus, 2 minutinhos, deixa eu só falar uma coisa aqui. Em eu quero 2017, me eu sei, ouvir. eu tava uma nhaca, né, em 2017. Aí, a minha tia, gente, a tia Valéria, ela é uma das pastoras, assim, minha mãe e a tia Valéria, né, eu converso com elas todos os dias, quase. A tia Valéria mandou uma mensagem pra mim, acabando comigo, acabando, que eu fiquei meses sem conversar com a tia Valéria. Falei pra ela assim, mãe, olha isso aqui. Eu fiquei meses sem falar com a tia Valéria. Só que eu não fiquei meses sem falar com ela de raiva, não. Foi porque eu entendi. Eu falei, cara, realmente eu preciso melhorar, eu preciso crescer. A minha tia está certa. E aí eu me submeti ao processo. E foi quando eu me submeti. E aí depois que eu fui responder a minha tia, até ela pirou. Ela falou assim, essa aqui não é a Priscila. Tipo, quem que é essa daqui? Entendeu? Porque porque é isso, eu deixei ela falar a verdade na minha cara e me submeti. Mãe, a gente tem 1 minuto e 40. Você consegue ler em 1 minuto? A canção do silêncio. Shhh. Canta, passa na janela, vento corta pelo ar. Toca uma melodia única de se cantar. Diz que o frio chegando, chega assim, não devagar. Frio do silêncio agora, canta aqui neste lugar. Gotas no telhado seco, uma a uma a pingar, formam uma melodia, chuva assim tão singular. Chove a chuva do silêncio, não vou te dizer agora palavras que nesta hora evaporam pelo ar. Olha, olhar tão intrigante, vago e cheio de questões. Leio em ti questionamentos, histórias longas e momentos de tão sérias intenções. As palavras não faltaram, a mente assim que o diz, mas usá-las desnecessário. Isso assim para ser feliz. Esta página está em branco, isso digo com certeza. Palavras desnecessárias do silêncio à beleza. A beleza do calar, a beleza da canção, a beleza de saber. Muitas vezes fala o vento, outras mil canta a chuva num sonado. E meus lábios se recusam, mesmo que acelerados, a dizer o que bem querem, a cantarem a canção.
Fica depois registrado essa minha rendição, o silêncio como meta, essa é a direção. Uhul! 10 segundos. Então tá, gente, foi lindo. Tira print aqui e ajuda a gente a divulgar, por favor, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!